LDB foi aprovada e promulgada em 96, a gente tem 13 anos de vigência dela. Qual o aspecto que o senhor destacaria como mais importante que ela trouxe para o país? Olha, é importante entender que uma LDB, ela não é uma lei qualquer. Ela é uma lei que vai desde o estabelecimento de grandes diretrizes, como o próprio nome diz, apontando valores, finalidades, tá? Grandes orientações, até chegar em aspectos da organização pedagógica da escola, como, por exemplo, o seu plano curricular. Então, é uma lei que aborda aspectos múltiplos da vida escolar e da educação escolar de um modo geral. Nós não tivemos uma única LDB. Esta não é a única. Nós tivemos outra em 1961, a 4024, e que foi reformulada pelo menos 2 vezes, com a 5692 em 1971 e a 7044 em 1982. Assim que esta lei, ela trouxe alguns avanços importantes. Do ponto de vista conceitual, ela trouxe como grande avanço o estabelecimento da educação escolar brasileira como tendo um primeiro nível na educação básica, né? E que remete diretrizes e bases. E base, né, em grego, é tanto fundamento, a estrutura fundamental de uma casa, mas base em grego também significa marcha, significa caminhada, significa trajetória. Tá? Então, ela tem esses 2 elementos. Educação básica, então, foi reconhecida como um direito do cidadão brasileiro e da pessoa humana no Brasil, e ela é constituída de 3 etapas sequenciais e articuladas entre si. A educação infantil, o ensino fundamental gratuito obrigatório e o ensino médio progressivamente obrigatório. Esse é um primeiro grande avanço. Tá? Um outro avanço significativo que ela trouxe, já no âmbito da organização pedagógica, foi que ela liberou os estabelecimentos escolares para que eles pudessem fazer a sua própria organização pedagógica. Antes dela, com a 4024, nós éramos obrigados, pelo menos, a 2 coisas. Primeiro, seriação. Toda a educação escolar brasileira pré-universitária, ela deveria ser feita sob a forma de seriação. 1ª série, 2ª série, 3ª série, e assim sucessivamente, como nós o fizemos. Tá? E a segunda coisa é que a cada seriação correspondia um plano curricular estabelecido por meio de um currículo mínimo, estabelecimento esse que era dado por Brasília por meio do pelo então Conselho Federal de Educação. De sorte que esta lei, a 93, 94 de 96, ela liberou os estabelecimentos nessas 2 dimensões. Primeiro, eles podem se organizar de várias maneiras. Por exemplo, se eu moro na zona rural, tá, eu tenho que adequar o calendário aos ciclos da plantação, da colheita. Trata-se de uma educação escolar obrigatória para as crianças de 6 a 14 anos, mas que ela é flexível do ponto de vista da adequação às peculiaridades locais. Não é? Eu posso organizar, então, por exemplo, na zona rural, é possível fazer, né, por meio de alternância. Não é? Já na zona urbana, você pode manter a seriação, se o estabelecimento assim o quiser, mas também pode fazer por ciclos, pode fazer por etapas, pode fazer por semestres. Isto fica um pouco a critério. Né? E a outra alteração significativa é que, ao invés de você ter um currículo mínimo fixado em Brasília para todo o Brasil
e que todas as escolas têm que seguir exatamente aquele padrão, a lei deu ao Conselho Nacional de Educação a capacidade de estabelecer diretrizes, para fazer jus à lei, né? Que estabelecem orientações, que são obrigatórias, orientações, mas são orientações, são grandes indicações para quê? Para que os conselhos estaduais ou os conselhos municipais adequem estas orientações às suas realidades estaduais ou municipais. E aí, uma vez passado pelos conselhos estaduais e ou municipais, estas orientações agora mais próximas cheguem aos estabelecimentos escolares. E cabe aos estabelecimentos escolares, por meio de um projeto pedagógico coletivo, feito por meio de reflexões, planejamento, reuniões coletivas, etc., estabelecer uma articulação entre os diferentes conteúdos curriculares e aí propor para a comunidade escolar um plano curricular. Aí sim, ao invés de você ter como antes um plano estabelecido em Brasília lá, para todo o Brasil, você tem uma inversão, né? Aqui que era, por assim dizer, o recipiente, ele se torna, o estabelecimento escolar, através do projeto pedagógico dos seus professores, ele se torna um sujeito ativo, ele se torna um ator que penetra na cena e dá um tom, de um lado, garantindo as orientações, as grandes diretrizes do Conselho, mas, de outro lado, estabelecendo um diálogo com o entorno no qual aquele estabelecimento se situa, não é? Evidentemente, resguardando as peculiaridades locais.